Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez com vocês trazendo uma palavra, que a paz e o amor de Cristo possa reinar sempre no seu coração e que essa paz possa ser transmitida a outras pessoas. Mais uma vez trazendo uma palavra na qual foi me confirmado, disseram para mim assim: Lígia, salvação é para sempre. Uma vez salvo, ninguém mais tira a sua salvação. Mas será que realmente é isso que está escrito? Será que eu não perco mais a minha salvação de maneira nenhuma? Vamos entender isso e vamos ver se realmente é o que está falando? Mas antes de continuar, vou te pedir, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar este vídeo, colocar o seu comentário aqui embaixo e apertar o sininho, você vai ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Pois bem, a pessoa que me falou isso, ela citou 2 versículos na Bíblia, no qual diz assim, João 6, do 37 ao 40, e um dos versículos diz assim: todo aquele que o Pai me enviar a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É o Senhor Jesus falando. E logo depois ela citou também o 4, Atos 4, versículo 12, que diz assim: crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Realmente está escrito e é verdade pura. Totalmente pura. Aquele que vai a Deus, ao Senhor Jesus, através de Deus, de maneira nenhuma o Senhor Jesus lança fora, porque ele veio fazer justamente isso, salvar a humanidade. E não só essa mensagem, tem várias outras mensagens que falam sobre a salvação em Cristo Jesus, que é um dom gratuito de Deus, quando nós estamos na presença de Deus. A salvação é garantida. Mas eu não perco mais essa salvação, mesmo se eu fizer alguma coisa errada. A gente não vai perder a salvação por bobagem na qual a gente vai e se arrepende. Mas tem 3 motivos que a gente pode perder essa salvação. E eu vou citar essas 3. A primeira é a falta de liberar perdão. Quando você não consegue perdoar as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te magoaram, que você é rancorosa, você guarda aquilo no seu coração, você pode dar um passo. Jesus não vai te lançar fora, mas você pode sim sair da presença de Cristo, você mesmo se lançar fora da presença de Cristo. Porque o perdão é um dos motivos que leva você à salvação. Lembra-se do Pai Nosso quando diz: perdoe as minhas ofensas assim como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido? Então, se eu não estou perdoando aqueles que têm me ofendido, como eu posso ter o perdão de Cristo? Eu vou contar uma história para vocês que está no livro de Mateus 18, do versículo 21 ao 35, na qual está escrito que um rei tinha um servo que estava devendo muito dinheiro a ele. E ele chama as pessoas que estão ao lado dele e diz: olha, pega a família dele, vende os filhos, a esposa, para ele pagar a dívida. E aquele homem se coloca diante desse rei e pede perdão. Perdoe as minhas dívidas. Ele se humilha diante do rei. E o rei, aquebranta o coração, se compadece daquele homem e perdoa uma dívida que não é pouca. Ele perdoa aquele homem. E quando aquele homem sai da presença do rei, ele encontra um servo dele que também está lhe devendo. Mas é uma quantia muito irrisória. Mas estava devendo e ele não perdoa. Aquele homem também se coloca na presença dele, pede perdão, se humilha e ele não perdoa. E ao terminar esta mensagem, o Senhor Jesus fala o seguinte, no versículo 35, diz assim: assim vos também fará o Pai Celestial, se de todo o seu coração não perdoar o seu irmão, os seus irmãos e as suas ofensas. Assim também o Senhor fará com cada um de nós, se nós não abrirmos nosso coração para perdoar. Até porque o perdão é um dom gratuito, é um dom de Deus. Se eu tenho Deus no meu coração, eu tenho um dom de perdoar. Também está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Vou ler rapidinho para vocês, diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando crendo, recebereis. E quando estiveres orando, perdoe se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes,
também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Então, podemos entender aqui que o perdoar, o liberar o perdão, pode estar em jogo a sua salvação. Se você não consegue liberar o perdão, se você é uma pessoa rancorosa, que guarda aquilo e não libera o perdão. Então, cuidado. A segunda é a apostasia. É isso mesmo, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando você aceita o Senhor Jesus, tem comunhão com Ele e depois nega a sua fé. Se afasta de Deus, cria rebeliões, anda rejeitando a palavra de Deus. Traídes, obstinados, orgulhosos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Quando eu tenho mais amizade com as coisas que me agradam do que as coisas que agradam a Deus, eu estou apostatando na fé. No livro de 2 Tessalonicenses, versículo 2, 3, diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste ao homem o pecado do filho da perdição. No versículo do 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. Ou seja, são dois motivos para que nós venhamos a pensar de que podemos perder a nossa salvação se desviar, voltar a fazer as coisas carnais ou não conseguir liberar perdão. Eu posso perder minha salvação por isso. Porém, se eu me arrependo, busco a Deus de novo, vou diante do Pai, assim como aquele rei perdoou aquele homem que estava devendo, o Pai também vai nos perdoar e vai nos receber de volta. Mas para isso tem que ter um arrependimento sincero, verdadeiro, de todo o coração, como diz na Bíblia. Você pode obter o perdão, mesmo de repente tendo feito apostasia ou sem conseguir liberar perdão. Você abrindo o coração e liberando perdão, Deus sim pode fazer você retornar à sua salvação. Porém, tem um pecado que não tem perdão. Que pecado é esse, Lígia? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É rejeitar toda a liberação de bênçãos, de tudo aquilo que Deus faz através do Espírito Santo na sua vida. É você delegar as bênçãos do Espírito Santo a espíritos enganadores. Ou seja, eu sei que foi Deus que me curou. E eu digo, não, foi outra denominação, não, outra imagem, outra fé que me salvou. É você delegar aquilo que vem do Espírito de Deus a espíritos enganadores. Isso é apostasia. E no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 31 e 32, diz assim, olha só. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia ser perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro, ou no futuro. Mesmo que a gente fale mal de Deus ou do Espírito ou de Jesus Cristo, se nos arrependermos, será perdoado, sim, você será perdoada. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Então, meu irmão, minha irmã,
Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção que a salvação você pode perder sim, se você blasfemar contra o Espírito Santo. Enquanto a falta de perdoar ou apostasia, você pode se arrepender e ser perdoado por Deus e receber de novo a salvação. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, a salvação não é eterna se você cometer esses pecados. Presta atenção. Vamos ler a Bíblia e buscar de Deus essa unção, essa bênção, para que jamais venhamos nos afastar da nossa fé em Cristo. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima.